A paz, gente, vamos começar. Vamos fazer uma oração, porque esse tema hoje é maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por esse estudo, ó Pai. Senhor, obrigado pela tua misericórdia ter nos alcançado. Obrigado, Senhor, por ter nos animado, ó Pai, a estarmos aqui nesse domingo, Senhor, te cultuando, te adorando, buscando te conhecer cada dia mais, ó Pai. Dê a nós entendimento, ó Pai, com o seu Espírito, para que possamos não apenas estar lendo a tua palavra, mas que ela possa estar gravada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós vamos começar agora, capítulo 1 de Romanos, no versículo 18. Tá? Nós falamos do 1 ao 17. Paulo se apresentou. E, para quem está novato aí, nós estamos mudando um pouquinho, porque a gente está tentando estudar Romanos de uma forma que essa carta, como se ela fosse direcionada para nós. Não uma carta direcionada para o povo lá de Roma, beleza? Então a gente vai tentar, como se Paulo estivesse escrevendo. Então quem já conhece a carta, né? Não dá aquele spoiler, a gente vai indo pouco a pouco, como se estivesse lendo aquela carta ali, sabe? Entendendo o que Paulo quer falar para nós, beleza? Então vamos lá. Começa assim, triste, mas começa assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Começa falando que existe uma ira de Deus, que ela tem que cair, porque Deus é justo, ela tem que cair na injustiça do homem. Ela tem que cair. No pecado do homem, ela precisa cair. Então, como o pecado está dentro de nós, ela tem que cair em nós. Então, existe, e isso não tem como voltar atrás, isso não tem como, vai acontecer, essa ira tem que se cumprir, porque o mesmo Deus que amou é um Deus justo. Então, ela tem que se cumprir. Agora, em cima de quem que vai cair? Quem que são esses que detêm a verdade? Quem são essas pessoas, né? Aí começa assim, 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Aqui está falando que Deus, nós estamos falando aqui antes da lei, não estou falando quando Deus se manifestou através da lei. Sabe aquela dúvida? E as pessoas que não conheciam a lei? Então aí aqui Paulo está falando que Deus se manifestou nelas, através do certo e errado. Por isso que todos os povos criaram leis, sabe? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por causa de Deus se apresentou dentro deles. Eles conheceram a Deus. Tá, mas como que eles conheceram a Deus? Aí a gente vai pro 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inesculpáveis. Aí Deus falou: Eu me apresentei a todos os homens através da natureza. Então, eu me apresentei de duas formas. Eu me apresentei dentro deles, porque o homem já nasce sabendo, peraí, isso é certo, isso é errado, o bem e o mal ali. Então, Deus se apresentou dentro dele e também se apresentou através da natureza, do poder da natureza. Então, o homem olhou para o sol, por exemplo, e falou: Nossa, quem pode ter criado isso tão poderoso? Nossa, essa lua. Então, Deus se manifestou através da natureza, o seu poder, através da natureza. Para quê? Para que todo mundo, ninguém possa falar: Eu não sabia que existia um Deus. Eu sou ateu, porque eu nunca soube que teve um Deus, existia um Deus. Ninguém vai poder falar isso. É o que Paulo está falando para nós aqui. Aí vem o 21. Paz, graça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não os glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí Deus está falando: Eu me apresentei ao homem, todo homem me conheceu, todo homem nasceu dentro de si essa balança de certo e errado.
Eu me apresentei o meu poder, as coisas invisíveis, o meu grande poder que eu tenho através da natureza. Todos eles conheceram. Só que aí, em vez deles verem isso e falar, tem um Deus, existe um Deus, que Deus é esse? Eles foram endurecer o seu coração e não deram graças a Deus, não deram glória a Ele. Entendeu? Então Deus está falando, ó, vai ter uma ira, vai ter uma ira que precisa cair sob a injustiça do homem. Mas para essa ira não cair sobre a injustiça e eu, Deus, ser injusto, eu vou me apresentar ao homem. Eu vou falar, sou Deus. Entendeu? Isso, nós lembrando, antes da lei, vou me apresentar a esse homem. Vou apresentar o meu poder através da natureza, das coisas grandes que eu vou fazer. Para que ninguém possa falar, eu não sabia que tinha um Deus. Porque se eu chego perante um juiz sendo acusado de uma coisa, eu falo, mas eu não sabia que tinha essa lei, que tinha isso, que existia um Deus. Então ninguém vai poder ser inocentado. Beleza? Dizendo sábios se tornaram loucos. Aí os homens começaram a estudar as estrelas, sabe? A levantar aqueles grandes sábios, sabe? As pessoas começaram a falar, nossa, o sol, porque o sol é um Deus poderoso. E começaram a levantar pessoas se dizendo sábios que eram loucos. Porque Deus se manifestou nas coisas, eles viram as coisas, mas se ficaram como se fosse louco, a ponto de falar que, sabe, começou a falar coisas loucas, não existia lógica. Mas mesmo assim, quem falava isso não eram os loucos, eram os que se diziam sábios. E o que que isso causou? Vamos lá, tem uma ira, tá? Essa ira vai cair sobre a injustiça, vai cair sobre o pecado, mas para Deus não deixar que ninguém fale que ele é injusto, ele se manifestou dentro do ser humano, de todo o ser humano, na balança do certo e errado. Ele se manifestou o seu poder através da natureza para que ninguém possa falar que é inocente. Mas mesmo o homem conhecendo isso tudo, eles preferiram acreditar que Deus não existe, preferiram acreditar que ele não é digno de glória, preferiram acreditar que ele não é digno de louvor, e se disseram sábios e começaram a fazer coisas de louco. E isso causou o quê? E mudaram, 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhante à imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aí eles criaram a idolatria. Só que lembra que nós estamos falando que essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta de Paulo a nós? Aqui Paulo está falando da idolatria daquela época, para eles entenderem. Então Paulo falou aqui de imagem, porque ele está falando para os romanos eram mais ou menos assim, era um povo muito rico, metido a sábio, a intelectual, mas se chegasse alguém e falasse que um cavalo era um deus na terra deles e poderoso, eles faziam uma estátua daquele cavalo e adoravam. Eles não tinham problema, não. O negócio deles é, não quero saber quem é maior, não. Vamos adorar todo mundo, que vai que um deus se ira contra nós. E criou a idolatria. Só que a idolatria não é adorar somente imagem, adorar um santo. Não. Idolatria é adorar qualquer coisa acima de Deus. Então, qualquer coisa que eu coloco acima de Deus, eu passo a ser um idólatra. Qualquer coisa que eu coloco acima de Deus, eu passo a ser um idólatra. Ponto. Então, se eu coloco, por exemplo, a confiança, o dinheiro acima de Deus, eu estou idolatrando o dinheiro. Eu me torno um idólatra. Então, eu sou uma pessoa que conhece a Deus, sabe que tem uma ira, conheço a Deus através da natureza. No nosso caso ainda, né, até pior um pouquinho, mas vamos continuar a carta aqui por etapa. Mas eu coloco o meu coração, a minha confiança, a coisa acima de Deus, na idolatria. E aí a gente entra, quando a gente fala de pecado, aqui está falando de justiça, está falando de pecado, qual é a raiz? A raiz de todos os pecados. Sabe, os frutos do pecado, cada um tem o seu fruto do pecado, né? Mentir, roubar, prostituição. Mas a raiz do pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu não amo a Deus acima de todas as coisas,
eu vivo uma idolatria, porque eu amo alguma coisa mais do que Deus, e assim eu cometo pecados. Então eu preciso ir na raiz do problema, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Beleza? E o tronco desse problema é o orgulho. Então, Paulo está falando aqui que os homens preferiram ir para a idolatria. Tá? E aí vem para nós e nós preferimos o quê? Nós preferimos acreditar, confiar, amar a Deus acima de todas as coisas, ou nós também estamos na idolatria? Porque por muito tempo nos ensinaram, ou a gente quis aprender assim, que idolatria é adorar uma imagem. Idolatria é adorar um Deus falso. E não é. Tudo que eu coloco acima de Deus é idolatria e eu me torno um idólatra. Beleza? Essa parte aqui, gente, de Paulo é quase um marketing digital, né? Que Paulo vai falar para nós assim de uma forma que quando acabar aqui a gente vai ficar assim, deu ruim. Mas vamos lá. 24. Por isso também Deus os entregou as concupiscências de seu coração, as imundícies para desonrarem os seus corpos entre si. Cara, olha só. O que Deus fez? Tem uma ira para cair sobre o homem. Deus, para não falar que ele é injusto, ele se apresentou ao homem. O homem, mesmo conhecendo a Deus, preferiu adorar outras coisas. Fizeram os sábios e se tornaram loucos. Aí Deus fala, beleza. Agora eu vou entregar vocês aos seus desejos. Eu vou entregar vocês, tá vendo? Ao pecado, à fornicação, à carne, aos desejos da carne ali, para que vocês façam o que vocês quiserem. Vocês querem fazer? Vocês querem fazer desse jeito? Então Deus fala. Por que, gente, que Deus ele entregou? Porque Deus é soberano. Deus é soberano, Deus tem todo o poder. Entendeu? Então nada acontece sem que ele permita. Então Deus fala, beleza, então eu vou deixar que vocês vivam do jeito que vocês querem. E o homem afundou, caiu de cara. Ele foi. É como se fosse Deus segurando o freio de mão, sabe? Falando, peraí. Aí Deus fala, então tá, então vai. E o que o homem fez? Foi. Foi com toda a vontade. E aí o homem começou a se contaminar cada vez mais. Que aí a gente vai por 25. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentiras e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo já dá aquela glória a Deus ali. 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E sexualmente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma recompensa que convinha ser ao seu erro. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui, porque aqui ele fala claramente sobre o homossexualismo. Só que não está. Antes disso, ele fala também sobre os desejos, sobre a fornicação, entendeu? O sexo fora do casamento, sabe? Os desejos, a nossa vontade. Então, não foi só isso. Aqui ele deixa mais claro por quê? Porque nós vamos falar, ele estava aqui falando para Roma, e não é muito diferente nos nossos dias de hoje. Roma estava se entregando assim. Aí ele fala, ó, tudo isso, essa imundície da carne, é um castigo de Deus para vocês. É Deus deixando que vocês se afundem. E vocês começaram a se afundar mais, que aí entrou também a homossexualidade nisso, e vocês começaram a fazer coisas que é terrível aos olhos de Deus. Sabe? Então, Deus soltou vocês, não se sujaram pouco, vocês se sujaram muito. Vocês começaram a fazer coisas assim, assustadoras. (28) E como eles não se importaram de ter conhecido
conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aí vamos lá. Tudo aqui começou por causa da idolatria. Tudo começou por causa da idolatria. Qual que é o nosso? A idolatria. O que que é? Quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas, quando eu não coloco Deus acima de todas as coisas, eu pratico a idolatria. Quando eu pratico a idolatria, eu começo a praticar os pecados. E os pecados vão crescendo na minha vida. Então, aonde que eu tenho que cortar? Por que que é difícil eu sair fora do pecado? Porque eu começo a cortar os frutos. Né? Eu começo a... eu não vou mentir mais. Aí passa um tempo, eu vou e minto. Eu não vou fazer tal coisa. Aí passa um tempo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu estou tentando cortar o fruto. E o fruto você corta e nasce outro. Aí eu preciso ir na raiz. Eu preciso entender que eu preciso deixar de ser um idólatra e amar a Deus. Tá? Eu não vou te aprofundar mais, mas aí nós temos agora, né, o Espírito Santo, que vai para frente, a gente vai entender, mas eu preciso saber que o problema da minha vida, a minha falta de constância, minha falta de conseguir caminhar com Deus, o que me faz estar sempre errando, o que me faz estar sempre pecando nas mesmas coisas, é porque eu talvez não perceba, mas eu sou um idólatra. Esse pecado na minha vida, eu idolatro ele. Eu coloco ele acima de Deus. Eu olho e eu não consigo. Na hora que tem que escolher, porque eu sei, Deus se apresentou, eu sei que Deus não agrada, eu sei que isso fere a Deus, eu sei que isso atrapalha, sabe, a minha comunhão com Deus, mas na hora que tem que pesar, eu coloco ele acima. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Eu idolatro esse pecado. E por causa dessa idolatria, entra outro pecado. E por causa dessa idolatria, outro pecado. E por causa dessa idolatria, outro pecado. E na hora que assusta, eu estou afundado no pecado. Eu estou afundado. E aí entra na minha vida, começa aquele remorso. E eu não consigo entender o porquê que eu não consigo sair disso. Por que toda semana eu faço a promessa que eu não vou fazer isso mais? Toda semana eu faço a promessa que eu não vou fazer isso mais. E aí, no que acontece, eu fazendo de novo, sabe? É igual a gente fala aqui, né, dos pecados sexuais, é aquele casal de namorado que fala, cara, eu não quero ter relação sexual antes do casamento. Não vou fazer. Aí, pá, fica sozinho, faz. Por quê? Porque idolatra aquilo ali. Não vou fazer, vou amar a Deus acima de todas as coisas. Então o que eu vou fazer? Vou fugir, vou ter que ficar longe, vou ter que namorar por carta, sei lá, com alguém sentado no meio. Eu começo a criar estratégia, por quê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Sabe? Então eu tenho que tomar cuidado seguinte, aonde está a minha idolatria? Aonde está? E para eu resolver esse problema da idolatria, eu preciso entender que eu tenho que ir na raiz. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E agora Paulo começa a vir com descendo um tanto de coisas ruins que foram acontecendo, que o homem foi se tornando, sabe? Vamos ler aqui. 29. Então, cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, enganos, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Eu não sei, sabe? Talvez, eu acho meio difícil alguém não se identificar com nenhum desse aqui. Né? Vamos ser sinceros, a gente acaba tendo um aqui, porque a gente sempre acha que a idolatria, como eu falei, do amar a Deus em das coisas, vai me dar uma consequência assim, sabe? Eu vou cair nas drogas,
na prostituição. Aí eu olho e falo, não, graças a Deus eu não sou idólatra, entendeu? Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Graças a Deus eu não tenho, né, esse problema com o pecado da minha vida, misericórdia. Na verdade, eu nem beber eu bebo, eu não faço nada de errado. Aí Paulo fala, não. É uma lista que ele dá para nós aqui. Ele fala, sim, a sua idolatria, sim, você não colocar Deus acima de todas as coisas, te dá consequências graves aqui. E essas consequências te dá outros tipos de... Você vai se transformando nisso aqui, nesses pecados, nesses erros que Paulo colocou aqui, são 21, se eu não me engano. Então eu preciso entender que eu preciso entender que eu tenho que conhecer a Deus e eu tenho que amar a Ele acima de todas as coisas. Eu preciso entender que eu tenho que entender que eu tenho dentro de mim um idólatra, entendeu? Tem dentro de mim um idólatra. Tem dentro de mim uma pessoa que quer fazer as coisas que não agradam a Deus. Tem dentro de mim uma vontade de fazer o que é errado. Eu tenho que entender isso. Beleza? Por quê? Porque aí, antes de eu ir para o 32 aqui, eu volto lá no que nós lemos semana passada, no 16. Para fazer só um spoiler, né, gente? Porque esse capítulo, essa parte aqui é tão assim, tão ruim, né? Tão assim, nossa, como que eu vou sair disso? Né? Quem já é o romano já vai saber lá, mas vamos imaginar que a gente não sabe. Vamos imaginar aqui que nós estamos lendo essa carta aqui que Paulo mandou para nós, e aí Paulo entrega esse tanto de problema para nós aqui, e a gente vai ler isso aqui e falar, deu ruim. O que eu vou fazer? Por quê? Porque eu me encaixo em um ou dois, três, quatro, talvez até nos 21 que falou aqui. E como que eu vou resolver isso? Ai, Senhor, ele tá falando aí que eu tenho que te... Ele tá falando aqui que eu tenho que te amar acima de todas as coisas, mas eu também tento e não tô conseguindo. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolver? Tá, Léo, eu vim aqui nessa noite aqui para receber uma palavra e só veio o problema. Tá, como que eu vou resolver esse tanto de problema aqui? Aí a gente vai lá no 16, né, capítulo 1, versículo 16, que Paulo fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro dos judeus e também do grego, primeiro dos judeus e também de nós. É o poder de Deus para a salvação. Então existe um poder de Deus. Existe uma ira que vai cair sobre a injustiça, vai cair sobre o pecado. E não tem como, porque Deus é justo. Tá? Deus, para ninguém falar que ele é injusto, Deus se apresentou a todo mundo. Deus, da criação do mundo até hoje, Deus se apresenta a todo mundo. Ele apresenta o seu poder, a sua grandeza, o quanto ele é grande através da natureza. E coloca dentro de nós também aquela consciência do certo, errado, para que a gente seja julgado através disso. A galera antes da lei. Só que mesmo assim eu escolhi não adorar a Deus acima de todas as coisas, não amar a Ele. Eu me tornei um idólatra, eu me tornei uma pessoa que ama as outras coisas acima de Deus, e toda vez que eu tenho que lidar com alguma coisa, eu não consigo colocar Deus acima, eu coloco alguma coisa acima. E agora eu li aqui que aí Deus me entregou as minhas paixões, os meus desejos carnais, e com isso me entregou uma série de coisas aqui que eu vou começar a cometer. E agora eu leio essas coisas aqui e vejo que tem um tanto aqui que eu cometo, sim. O que eu vou fazer, meu Deus? Aí Deus fala, tá, mas também tem um poder para salvação. Também tem um poder para me salvar. Também tem um poder que vai me ajudar, entendeu? A me livrar dessa ira. Agora eu preciso entender qual é esse poder. Entendeu? No 32, para acabar esse capítulo,
os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Então está falando que as pessoas que praticam essas coisas, não está falando somente da imoralidade sexual, tá? Está falando também desses outros 21 que eu citei aqui. As pessoas que praticam isso, elas são dignas de morte. Então, Paulo está falando que elas são dignas de morte. Não somente faz, mas também se agrada com os que as fazem. Vamos entender. As pessoas que fazem isso, elas são dignas de morte. Aí talvez eu falo, não, mas eu não faço. Vamos lá que tem alguém que não faz. Tá, mas quando eu agrado. E o que é agradar aqui? Eu tô numa roda de lá e alguém conta uma piadinha, aquela piadinha imoral, aquela piadinha indecente, aquela piadinha que não é de crente. Só que eu tô no meio, aí em vez de eu falar, opa, dá licença, eu não. Eu dou aquela risada, né? Pra não ficar sem graça. Eu acabei de apoiar aquilo. Então eu também mereço a morte. Nós temos um problema aqui. Deus trouxe para nós aqui um problema. Ele prometeu também uma solução. E qual é essa solução? Então nós temos que entender, porque quanto mais eu entendo que eu preciso de resolver o meu problema, quanto mais eu entendo que eu tenho um problema, mais eu busco a solução. Qual que é o problema? É quando eu acho que eu estou bem. Quando eu acho que não existe um problema, quando a gente começa a tratar um Deus de amor, entendeu? A um Deus que, sabe, olhou pra mim e falou, Léo, eu te quero porque você é maravilhoso. E eu falei, ah, Senhor, tá, não tô fazendo nada domingo, vamos lá. Não. Entendeu? Então quando eu começo a entender que é aí que Paulo quer fazer isso aqui com os romanos, quer fazer isso conosco também, que é o quê? É colocar na gente assim, você tem um problema. E pior, que você não consegue resolver. E tem uma ira vindo. Imagina um filme, sabe? Um filme, sei lá, te liga e fala, ó, tá chegando um tsunami, não vai dar tempo de você fugir. É isso que Paulo fez agora nesse capítulo 1. E eu não vou entrar, cara, até um pouquinho de tempo, mas eu não vou entrar no capítulo 2. Porque eu quero que a gente medite nisso, sabe? Que você volte a ler esse capítulo de novo, lê todo. E pense, cara, eu, eu tenho um problema para ser resolvido. É igual tu falando, muitas pessoas já leram esse capítulo, já sabem, mas vamos sabe, pensar por parte. Fala, cara, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. E como que vai ser resolvido esse problema? Não pensar que Deus olhou para mim, olhou para você e, sabe, viu assim, ai, essa pessoa é muito maravilhosa, eu preciso dessa pessoa no meu time. Quer vir pro meu time? Não. Ele falou, você é um idólatra que, mesmo me conhecendo, preferiu amar as outras coisas, mesmo me conhecendo, não deu o valor que eu mereço, e por isso existe uma ira que vai cair sobre a impiedade. Essa impiedade está dentro de mim, então essa ira vai cair sobre mim. Mas eu te prometo, eu vou resolver o seu problema. O evangelho todo é Deus resolvendo o meu problema. E não é meu problema financeiro, o meu problema de relacionamento, não. É o meu problema com ele, com a ira dele. Tá bom, gente? Esse eu quero agora, vamos. Quem quiser falar alguma coisa a respeito desse papo, entendeu? Porque é um capítulo, é uma parte muito, sei lá, importante, mas a gente não termina com nada tão bom, né? Mas é muito importante. Alguém quiser falar alguma coisa? Pode ligar o seu microfone e falar. Tic-tac, tic-tac. Então, gente, vamos orar para terminar. Hoje até é mais cedo. Aí eu queria só que, por favor, agora sério, que você preparasse o seu coração
para domingo. Então que você lê esse aqui, mas não lê como a gente gosta de ler, sabe? Aquela leitura religiosa de que eu começo a imaginar uma pessoa que faz isso. Nossa, eu conheço uma pessoa que faz. Nossa, isso aqui eu conheço duas que faz. Não, eu conheço três que fazem isso aqui. Não, é buscar. Nossa, cara, eu faço isso aqui, ó. Nossa, eu tenho esse problema aqui. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho que ter uma solução. Porque senão o converter, o evangelho, não faz sentido. Não faz sentido um salvador se eu não estou precisando de um salvador. Qual sentido faz um evangelho que salva? É eu estar nadando de boa na praia e alguém mandar uma boia e falar, pega a boia aí. Eu falei, mas eu não preciso de boia, eu estou bem. E aí que está o nosso problema. É achar que nós estamos bem. É achar que eu não preciso de um salvador. Aí a gente transformou um salvador em um mordomo celestial. Eu preciso, na verdade, de um mordomo celestial. Alguém que me dê as coisas. Aí eu preciso. Eu preciso de alguém que eu ore e que atenda as minhas orações. Aí eu preciso. Eu preciso de alguém que resolva os meus problemas sentimentais, financeiros. Aí eu preciso. Agora é a parte do Salvador. Até que Salvador eu tô bem. Eu não. Até que eu. De vez em quando eu faço umas coisinhas, mas coisa pequena. Eu não sou aquele pecador, né? E não. Eu quero que nós entendamos que nós precisamos mais de um Salvador do que alguém que resolva a nossa parte financeira. Mais de um Salvador do que alguém que resolva a nossa parte emocional. Mais de um Salvador do que de um milagre. Nós precisamos de um Salvador. Galera, vamos orar então para a gente encerrar, tá bom? Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa palavra que eu vou dormir já pensando nela, que coisa maravilhosa. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar nessa noite, ó Pai, que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos livre dessa ira. Porque pelo que nós vimos aqui, sozinho não vai ter como, Pai. Vem um tsunami que vai desvastar, vai matar muita gente, mas como que eu vou livrar? O Senhor é o meu socorro. O Senhor me livra, Pai. E eu tenho essa certeza, Senhor. Coloque no nosso coração, ó Pai, essa vontade, ó Pai, de te buscar de verdade, ó Pai, de entender qual que é o plano de salvação, o que é salvação, o que acontece na minha vida, ó Pai, e que possamos parar de mentir para nós mesmos, ó Pai, que possamos parar de achar que somos sábios, ó Pai, e nos tornarmos loucos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Sua salvação. Nós precisamos do Teu cuidado. Nós precisamos do Teu zelo, ó Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, galera. Boa noite a todos e fique com Deus. Obrigada, Léo. Com Deus. Boa Falou, noite, tchau. pessoal. Oi. Olha aqui, ó. Olha. Igual cachorro. Eu posso virar cachorro dele? Red Dog? Pode ser Red Dog dele? Uhum.